Aí, pessoal, no caso da supersensibilização, eu vou ter o oposto. Eu vou ter o organismo criando meios de aumentar estímulos. Então, por exemplo, o paciente que sofre de hipertensão arterial, ele vai ter uma droga sendo utilizada antihipertensiva, então que vai diminuir a pressão arterial dele. Essa droga vai ter receptores, né? Vai se ligar a esses receptores e vai fazer o efeito para diminuir a pressão arterial. Eu tenho 4 receptores, imagine realmente como se eu tivesse 4 locais para ligar medicação. E eu vou ter lá 4 moléculas do fármaco que vão vir e vão se ligar a esses receptores, impedindo, então, por exemplo, a frequência cardíaca de acontecer, no caso de um beta-bloqueador. O que o organismo vai fazer? Ele vai lá e ele vai produzir novos receptores. Então, ao invés de eu ter 4 receptores noradrenérgicos, para a noradrenalina se ligar e promover o efeito de aumento da pressão arterial, ou o antihipertensivo se ligar e diminuir a pressão arterial, eu vou gerar 6 receptores. Então, por mais que eu tenha as 4 moléculas do fármaco para se ligar aqueles 4 receptores, o paciente vai continuar com a pressão alta, porque o organismo foi lá e desenvolveu mais alguns receptores que vão ficar disponíveis para a substância fisiológica que estava produzindo aumento da pressão arterial se ligar. Então, esse é o exemplo que vocês têm ali do propranolol. Dando sequência, vocês têm ali a definição de afinidade, que refere-se à força de ligação entre a droga e o receptor. Então, quanto ao número de receptores ocupados está relacionado com o balanço entre a droga livre e a ligada. Quanto mais afinidade tiver um fármaco pelo seu receptor, maior vai ser a ação gerada, tá? Constante de dissociação, então, vocês já viram alguma coisa lá quando eu falei para vocês em farmacocinética, que vai medir a afinidade da droga para um determinado receptor. Então, definida como a concentração da droga necessária em solução para atingir 50% da ocupação do seu receptor. Não precisam se ater a esses detalhes. Dando sequência, nós vamos lá para o slide 15, definições. De eficácia. Então, quando eu falo que um medicamento é eficaz, é o grau de capacidade de um fármaco, de uma droga, produzir uma resposta desejada. Então, por exemplo, furosemida e hidroclorotiazida. Qual que é a mais eficaz? As duas são da mesma classe. Qual que produz a sua ação mais eficaz? A furosemida, que é um diurético mais potente, vai estimular uma maior diurese. Então, ela é mais eficaz do que a hidroclorotiazida. Só que são quimicamente diferentes, pertencem ao mesmo grupo, mas uma é mais eficaz que a outra. Ou, por exemplo, a dipirona e o paracetamol para febre. Qual que é o mais eficaz? Qual que é o que vai ter uma redução da temperatura corporal do organismo mais rapidamente? Dipirona, tá? Potência é a quantidade de uma droga necessária para produzir 50% da sua resposta máxima. Então, aqui, quando eu falar em potência, eu vou ter que comparar drogas da mesma classe. Eu não posso fugir a esta regra. Então, quanto mais potente for uma droga, com uma menor concentração, ela produz 50% do seu efeito. Aí vocês têm um exemplo. Concentração efetiva e dose letal. Concentração efetiva, ela é aquela dose necessária para induzir efeito clínico, então uma resposta terapêutica em 50% da população que consome essa droga. E a dose letal, ela vai ser a dose necessária para matar 50% das pessoas que consomem esse medicamento, tá? E a partir disso, a gente vai determinar a margem de segurança de um fármaco. Onde nós vamos ter então o índice terapêutico, é a medida de segurança. O que? Como assim? Quanto menor for janela terapêutica, mais próximo eu vou ter o limiar de dose efetiva e de dose letal. Então, quanto mais distante isso aqui for, melhor,
porque eu tenho uma margem de segurança maior para o meu paciente. Agora, se a janela terapêutica, a margem de segurança for muito curta, dose terapêutica é muito dose terapêutica muito próxima da dose tóxica, esse medicamento pode gerar a um erro simples a morte do paciente. Então, quanto maior for essa janela, essa margem de segurança, melhor para nós, para o nosso paciente, maior a segurança desse medicamento. Relação dose-resposta, gente. As respostas induzidas pelas drogas não são fenômenos tudo ou nada. Então, eu posso ter aumento de uma dose e ir gradativamente aumentando a ação de um fármaco, né? Sua resposta. Da mesma forma, o inverso é válido. Mas eu posso chegar a um ponto, isso eu já falei para vocês, aonde eu vou ter o quê? Aumentando a dose, eu posso levar esse paciente à intoxicação, a perder o seu efeito, então assim, não produzir efeito maior por estar aumentando a dose e fazer com que esse paciente tenha alguma complicação em algum sistema do organismo. Aí vocês têm uma imagem no slide 21 que demonstra exatamente isso. Então, ali vocês têm o eixo X e o eixo Y, né? Máxima resposta no eixo Y e no eixo X a dose. Aí vocês têm ali a molécula do receptor para acoplar os medicamentos. Então, vocês podem observar ali que quanto maior a dose, maior vai ser a ligação com o receptor, maior a minha resposta. Seguiu uma linha gradativa, mas a partir do momento que eu utilizei 100% lá no quarto andarzinho ali, utilizei ligação nos 4 receptores possíveis, se eu colocar mais uma molécula de fármaco branquinho ali, não vai aumentar a resposta terapêutica. E pelo contrário, saturou e eu posso ter o risco de intoxicação desse meu paciente. E por fim, o slide 22, ele traz mais uma vez ali resposta versus concentração. Então, resposta terapêutica por concentração da droga. Vejam que o agonista total, que é o A, novamente faz um gráfico ali exponencial. Rapidamente ele começa o seu efeito com uma concentração de ocupação baixa. Aí, ambas as drogas, eu vou ter aí uma sequência juntas, porque no caso a droga A e a droga B. A droga B é o agonista parcial. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que o agonista parcial, ele ia fazer o quê? Ele ia diminuir a resposta do agonista total. Então, nesse gráfico, vocês podem ver que o agonista total, sozinho, ele estimula uma resposta rápida e grande, né? Porque ele faz 100% da sua resposta. Já o agonista parcial, ele tem uma resposta muito mais baixa, com a mesma quantidade de droga. E quando eu uso esses dois juntos, o agonista parcial, que é o que está embaixo, ele vai diminuir a ação do agonista total, que está no gráfico em cima, tá? Então, funcionando como um antagonista do nosso agonista total. Gente, então, vamos lá à questão que eu quero que vocês me respondam. Quero que vocês me respondam por que o fato de um medicamento ter um baixo índice terapêutico significa que o médico deve ter mais cuidado na sua administração. Respondam e me encaminhem via e-mail, tá, gente? Só para dar uma pincelada. Lembrando que na próxima aula, se eu não me engano, é a aula de apresentação de trabalho. Eu vou analisar como que a gente vai fazer, se nós já vamos fazer essa aula ou se nós vamos esperar para fazer essa aula e vamos dar continuidade com as videoaulas, tá? Um abraço, boa noite, se cuidem e até mais!